Quando a dor cala a alma, os sonhos se escondem e o medo bate a porta. Hoje o nosso vídeo ele é muito especial, assim como os outros dessa série, e eu estou aqui para justamente falar sobre isso. Quando a dor é tanta, quando a dor é tamanha, que ela cala nossa alma, silencia os nossos sonhos, e aí o medo invade, e a sensação de que tudo está dando errado toma conta, e se realmente a gente não tiver um objetivo e um propósito bem definido, e ter a nossa força escorada em alguém, aí sim nós temos grande chance de fracassar. Mas calma, vai dar tudo certo e é por isso que eu te convido a você vir assistir mais esse vídeo. Paz, Deus, minhas irmãs e irmãos, como é que vocês estão do lado aí, treinada? Tudo jóia, bacana e miode bom? Eu espero que sim. Do lado de cá tá tudo bem, graças a Deus. E hoje eu venho falar sobre um assunto que eu sei que mexe com você do lado daí. Eu vou falar sobre a dor que paralisa. A gente sabe que muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida que geram traumas, frustrações, abandonos, perguntas e mais perguntas do porquê que deu errado, do porquê que não deu certo e por aí vai. Só que eu tenho algo para te dizer. Eu sei que quando esses traumas acontecem e eles surgem, né, e eles aparecem na nossa vida, eles tendem a nos causar vários danos, vários estragos, e até por isso que a gente indica, né? Deus deixou a medicina e a psicologia, Deus deixou a terapia, Deus deixou os psiquiatras, os psicólogos, para sim nos ajudar. Eu mesma já fiz tratamento terapêutico já por mais de anos, então eu fui e sou uma das pessoas que venceu certos traumas da vida através das sessões, né, de autoconhecimento, de autoajuda, de realmente fazer a gente entender, né, o que é, o que não é, por que não é. E isso não significa ausência de Deus, pelo contrário. É uma ferramenta a mais, não que Deus é insuficiente, mas sim é uma ferramenta a mais onde permite com que a gente acelere o nosso processo de cura, tá? Então, desse vídeo, já a abertura, eu não sabia que eu ia falar isso, mas é como eu sempre digo, cada vídeo ele é único, exclusivo, especial, e ele é direcionado para quem realmente precisa. Então, se Deus me deu de falar isso aqui, é porque realmente quem precisa ouvir essa mensagem, precisa dessa ajuda a mais, e tá tudo bem, tá? Então, o que acontece é que quando surgem esses traumas, essas dores, desaparece a vontade de viver, de sonhar e de seguir a vida adiante. Isso é normal, que todo ser humano passa por isso. Quem nunca passou, né? A pergunta que não quer calar, quem nunca passou por uma grande dor? Porque a dor ela é o seguinte, ela é uma reação negativa daquilo que você tanto espera, que você tanto deseja. Uma vez que esse sonho é frustrado, você passa a ter medo de criar esperança e gerar expectativa novamente. E tá tudo bem, nós somos humanos, nós somos assim. E o que a gente pode fazer é respeitar cada fase da nossa vida, respeitar de fato cada momento para que a gente não deixe com que esses medos, esses traumas venham impedir da gente viver o melhor que Deus tem para nós aqui nessa terra. Venha nos impedir de viver cumprimento de promessa. E hoje é o que mais acontece. Surge muito aquela sensação de que isso não é mais para mim, eu não posso sonhar mais isso não me pertence, eu preciso de fato deixar essas balelas de lado, ou essa questão de sonhos, de esperança, de desejos. Eu vou deixar tudo isso para trás porque se até hoje não deu certo é para não dar certo. E muitas das vezes a gente erra ao pensar dessa forma. Porque Deus, ele é fiel. A gente se esquece, né, no momento de dor, que Deus é fiel, que Deus cumpre as promessas. E aí você pode gerar várias dúvidas e várias perguntas do tipo, Nai, se Deus é fiel, por que ele deixou eu passar por essa situação? Se Deus é tão fiel assim e ele cumpre suas promessas, por que ele deixou eu sofrer dessa forma? Deus é mau? Deus é vingativo? Foi algo que eu fiz? Foi algo que eu não fiz? Eu não sei te dizer ao certo, mas eu sei de uma coisa, Deus ele não é vingativo, Deus ele é amor, porém ele também é justo. Então as coisas acontecem na nossa vida de acordo o todo, de acordo as promessas que ele nos fez, mas ele também
quer nos ver em obediência. Deus, ele também quer ver a gente fazendo a nossa parte. E não significa que se nós não fizermos a nossa parte, ele vai deixar de cumprir. Significa que a gente vai tardar o processo. E aí é onde as pessoas se perdem. É onde as pessoas desistem, se veem no fundo do poço, literalmente, e procura rotas alternativas de viver a vida e só seguir em frente, deixando de lado tudo aquilo, muitas das vezes, que Deus prometeu e que o Senhor determinou que seria daquela forma. Afinal, ele deixou o livre-arbítrio justamente para nós não sermos escravos do amor dele. Então, temos que entender isso também. Nem tudo é o inimigo que fez. Somos nós que, muitas das vezes, colocamos o dedinho e mudamos a rota sem a permissão de Deus. Eu sei que Jesus, ele não se esqueceu dos sonhos que eu já tive na minha vida. Hoje eu tenho 28 anos e durante esses 28 anos eu tive vários e vários sonhos. E ele não se esqueceu de nenhum. Vocês têm noção do que é isso? Apesar de toda a dor, de todo o trauma causado ao longo da minha vida, devido às escolhas que eu fiz, devido às pessoas que cruzaram o meu caminho, devido às promessas dele, devido a tudo que faz com que a vida seja a vida, apesar de tudo isso, ele lembra de todos os sonhos que eu já tive, de todos os desejos, de tudo que eu já abandonei por achar que não era mais merecedora, de tudo aquilo que eu abri mão para poder fazer, seja lá o que for. Mas ele não se esquece dos sonhos que nós mesmos abandonamos, ele não se esquece dos desejos que temos. O Senhor, ele sonda o nosso coração dia e noite e ele sabe do que está aqui realmente. Por isso que fala que o falar é prata e o ouvir é ouro, mas também o silêncio. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ouvindo todas as orações sem confundir uma só voz, e mesmo assim ele entende tudo. Dá para entender uma coisa dessa? Se você for parar para pensar realmente a fundo sobre isso que eu tô falando, é impossível. Humanamente, isso é impossível. Imagina uma sala, vamos pegar só uma sala de no máximo ali 15 pessoas. Todas elas falando ao mesmo tempo, chorando, rindo, agradecendo, pedindo, e você tentando botar o foco. Você só vai entender uma pessoa, no máximo duas, se você botar bastante conexão ali, bastante concentração, e mesmo assim você ainda não vai entender a mensagem inteira por completo. Então imagina Deus, que não é humano, que é fiel, que cumpre todas as suas promessas, independente do tempo. Você acha mesmo que ele esqueceu de tudo aquilo que você criou e desejou um dia no seu coração? Se algumas pessoas não fazem mais parte desse sonho seu, você não deve deixar de sonhar e de querer isso para sua vida porque algumas pessoas não fazem mais parte. Pelo contrário, se Deus tirou, é porque ele ouviu conversas, ele viu coisas, situações, ele viu e sondou o coração da pessoa e viu que não servia mais para você e deixou. A pessoa seguiu o livre-arbítrio. Então, nessa fase, eu sei que é muito difícil, né? Mesmo que às vezes a gente não queira tocar em alguns assuntos específicos, que o coração cala, né? E as lágrimas descem, e a gente não quer se abrir com ninguém, e mal a gente tem coragem e força de abrir a boca para falar em oração sobre o assunto. Mesmo assim, ele sabe o que tem dentro do seu coração. E mesmo assim, ele tem e continua com os planos dele de pé para você, para sua vida. Isso não é utopia, isso não é questão de falsa esperança. A Nageli tá aqui na internet gravando videozinho para gerar falsa expectativa na vida das pessoas. Não, pelo contrário. É igual eu sempre falo aqui, eu estou sempre na internet. Seja no trabalho com a Trinhada, com a Ana Company, com os produtos capilares, seja no meu Instagram pessoal, no Nageli Eliadne, seja aqui no canal. Tudo que eu falo e tudo que eu vivo aqui é em torno do meu verdadeiro eu. É em torno de quem eu realmente sou. É em torno do meu testemunho de vida. Então vocês têm que entender que antes mesmo de abrir a boca, sentar aqui e montar um roteiro para vocês, de acordo com aquilo que Deus tocou no meu coração, vai muito além de uma simples mensagem de falsa esperança, sabe? Eu acredito muito que Deus, ele cruza caminhos, ele coloca pessoas na nossa vida também, assim como ele tira para nos livrar de alguma coisa, ele também traz pessoas novas, ele também coloca pessoas novas no nosso caminho para nos ajudar. Às vezes essa pessoa, ela passou por um período na nossa vida só para nos ajudar em determinado momento e tá tudo bem, sabe?
nem tudo é pelo mal, é para o mal. Então a gente também tem que saber pesar isso na balança. A gente só não pode deixar de esquecer que o foco aqui é que, apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento e de toda a frustração, Deus continua sendo fiel. O Senhor Jesus, ele tá lá à destra de Deus intercedendo por nós, justamente para fazer com que nós consigamos vencer. Afinal, o objetivo da gente estar aqui é pra gente lutar pela salvação da nossa alma. Então, como que a gente vai lutar pela salvação da nossa alma? A gente vai continuar seguindo os princípios de Deus, sendo que a gente perdeu a esperança e jogou a toalha. Não faz sentido. Voltar a sonhar não é negado. É só você provar que ela não foi o suficiente para te fazer parar. Então, quando a gente para, a gente deixa a dor vencer. Então, o que não podemos fazer? Deixar a dor vencer. Então, temos que seguir adiante, temos que permitir com que Deus trabalhe na nossa vida, temos que permitir que Ele regue novamente a sementinha ali da esperança e temos que permitir nos entender, aceitar o processo, passar por ele, para que nós possamos ficar mais fortes e, com isso, agregar na vida de outras pessoas. Porque eu, Nagélia, eu tenho um pensamento, eu tenho um princípio comigo que não é possível que seja algo sem fundamento. Por que Deus deixaria nós passar por situações difíceis nessa terra se não fosse pelo simples fato de podermos contar o nosso testemunho quando vemos outra pessoa numa situação parecida ou semelhante com a nossa, ou até mesmo idêntica à nossa? Eu acredito muito nisso, que as tempestades, elas vêm com força, elas deixam a gente forte, elas nos fortalecem e quando nós vencemos, isso, claro, é para nós, é para a nossa vida, vamos viver outra fase, vamos nos curar, vamos restaurar e tudo mais. Mas quando nós vemos uma outra pessoa, né, independente de onde esteja, quem seja, quando nós vemos outra pessoa e sabemos de outra situação, nós temos uma mensagem, nós temos uma fonte de esperança, de dizer, olha fulano, hoje eu, Nagélia, eu passei por tanta coisa, mas é como se eu estivesse olhando nos seus olhos agora e falando para quem precisa disso. Falar, olha, Maria, eu sei que não é fácil você passar por um divórcio, eu também já passei. Possa ser que você tenha passado por isso dentro do seu casamento, um abuso físico, um abuso psicológico, o abandono matrimonial. Então, assim, eu entendo o que você tá falando, eu sinto a sua dor, eu sinto a essência e eu consigo sentir a verdade que você fala quando me conta a sua situação, a sua experiência. Talvez a minha não seja idêntica à sua, mas eu consigo sentir. É como se a pessoa tá aqui falando comigo, eu tô conversando com ela, igual essa troca que a gente tá tendo, e ao me ouvir falar, é como se eu estivesse falando coisas da sua vida e eu nem te conheço. Então, dessa forma, é que a gente tem a certeza de que nada é em vão, nada na nossa vida é em vão. Todas as pedras, todos os percalços, os obstáculos que aparecem, as provações que surgem, realmente é para nos fazer mais forte. Mas eu também entendo que tem fases da nossa vida que nós não temos mais a força, nós não temos mais de onde tirar. Se não for o Senhor Jesus na nossa vida, a gente desmorona mesmo. E tá tudo bem. Nós somos humanos. Deus não é humano. Nós somos humanos. Isso significa que nós temos limitações e podemos ir até um determinado limite. E a partir dali é só com Ele. E é Ele por nós. Então, quando você vem aqui no meu canal assistir um vídeo meu, parar para deixar um comentário contando seu testemunho de vida, tendo a coragem de me contar sobre o seu testemunho de vida, é uma prova de que a sua esperança ainda não acabou. Por mais que você do lado aí fale, para mim já deu, para mim acabou, meus sonhos se foram e eu vou aceitar isso aqui. Se você tem a coragem de chegar aqui e me contar a sua experiência de vida, o seu testemunho, ou deixar um simples relato, uma oração, seja o que for, eu sei e eu tenho a certeza que Jesus, ele tá regando a esperança dentro do seu coração. Você só não sabe como recomeçar ainda. Então é por isso que eu te convido a vir assistir os vídeos do canal, porque através do meu testemunho de vida, possa ser que eu consiga te ajudar de alguma forma, a você vencer esse seu luto que você esteja passando, essa fase do recomeço, essa fase da esperança, retornar. Então, de coração, quero muito que você segure na minha mão e vá comigo daqui pro final, tá bom? Nós estamos aqui conversando e a noite já caiu.
E o que eu quero te dizer agora nesse momento é que muitas das vezes nós temos que ter a coragem de orar ao Senhor e falar assim: Senhor, faça tudo novo na minha vida. Comece novamente. Mas faça com que eu comece com o pé no chão e com o meu coração nas tuas mãos. Para que dessa vez realmente dê certo, sabe? Seja qual for a fase da sua vida do lado aí que você esteja passando. Muitas das vezes, sonhar com Deus é diferente. Quando a gente fala assim, eu estou só, estou sonhando só, eu estou planejando só, é meio estranho. Se você tem a fé em Deus, se você acredita no Senhor Jesus e se você pede a ajuda dele diariamente, como que você está só? Você não está só. Talvez visivelmente aos olhos humanos você esteja só, o que também é muito difícil quando a pessoa ela realmente decide viver e ter um relacionamento de intimidade com Deus. É nítido que aquela pessoa ela não está sozinha. É algo assim inexplicável, inenarrável, mas entendeu? Então, convide o Senhor Jesus para caminhar nesse renovo com você. Entregue o seu coração a Ele e realmente viva uma vida com propósito. Eu sei que é difícil e às vezes é muito perdido para algumas pessoas a questão de você viver uma vida debaixo de um propósito. Mas o que eu posso te dizer e o que eu vou te dizer é que quando você confia o teu coração, os teus projetos frustrados, a sua vida acabada e tudo isso que você resolve deixar de lado e você pega tudo isso, é como se você pegasse uma mudança. Uma casa em mudança fica toda bagunçada, né? É como se você reunisse todos os móveis em um só cômodo e falasse: pronto, Senhor, eu vou recomeçar agora, mas eu preciso saber realmente o que eu tenho que fazer. Então vem comigo, me ajuda, me dá o que eu preciso, seja o meu sustento. E eu falo mais pra vocês, se realmente isso não fosse possível, primeiramente eu não estaria aqui falando com você pelo meu testemunho de vida. Se você ainda não conhece, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo do meu testemunho de vida para vocês. Inclusive, eu quero muito regravá-lo com novas atualizações e coisas que aconteceram que eu não abri a fundo lá naquele vídeo. Mas se isso realmente não fosse verdade, não tivesse nem a possibilidade de acontecer na sua vida através da esperança e da fé no Senhor Jesus, lá em Jó não estaria escrito que a glória da segunda casa foi maior e melhor do que a primeira. Então, muitas das vezes a gente tem que se curvar à aprovação e realmente só esperar. Que ao falar isso, eu sei que tem muita gente que fica brava, porque eu sou uma das pessoas, assim, que quando fala de esperar, chega a me dar uma palpitação, entendeu? Porque parece que a vida da gente, muitas das vezes, é só uma espera. É uma espera que não tem fim e parece que a vida de todo mundo vai pra frente e que você ficou e que você tá esperando por nada. Mas eu ainda continuo batendo no peito e falando que eu estou esperando pela misericórdia de Deus na minha vida. Eu estou esperando Deus realizar as promessas que ainda não se realizaram. E eu tenho a fé no meu coração que, apesar do que eu acreditava que seria e que não é mais, vai ser melhor do que eu imaginava, sabe? Então, o que eu quero te fazer aqui nesse momento é convidar você a permitir com que Jesus ele cure o seu coração, cure suas feridas, realmente cure a sua vida e te renove de dentro para fora com a presença dele, para que você consiga seguir a sua vida em paz, sem medo dos fantasmas passados, sem medo de realmente se entregar a ele. Então eu espero muito de verdade que esse vídeo tenha mexido com o seu coração do lado daí, que tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, não esquece de dar o like e joinha para cima, tá? Comenta aqui embaixo sobre a sua experiência de vida, sobre o seu relato, o seu testemunho de vida. Eu amo conversar com vocês. No meu direct chove de mensagem de vocês pedindo cartas para Jesus, contando a história de vocês. E eu não sei o porquê, mas muita gente se identifica comigo no sentido de: Nai, não te conheço, nunca te vi, nem sei, não me lembro nem como que eu passei a te seguir, mas eu tenho uma confiança muito grande de chegar para você e contar alguma coisa, contar um testemunho, contar e assim, se sintam abertos a isso. Eu tô aqui para isso, porque eu já entendi que a minha história e todos os meus traumas e tudo que eu passei lá atrás, hoje serve para mim ajudar de alguma forma outras pessoas do mundo inteiro, né? Graças a Deus hoje eu tenho conexões não só com treinadas aqui do Brasil, mas também de fora e que vieram
por algum assunto referente ao meu testemunho de vida. Então eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, por estar aqui falando com vocês, e de coração eu espero muito que vocês me sigam nas outras redes sociais, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, para que você possa acompanhar essa série de vídeos que tá saindo sobre o assunto aqui no canal, e também me acompanhar aí diariamente nas telinhas do lado de lá. Tudo bem? Então um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!